Tá. Sobre canto em parceria, né? O quanto é importante essa equipe de profissionais da voz que acompanham, né, os cantores. E o quanto eu, como cantora, senti falta durante muito tempo enquanto eu não tive esse suporte, né? E a partir do momento que eu tive o suporte, foi um marco, né? Uma cantora antes e uma cantora após esse suporte. Só tu. E eu aqui daí também tô aparecendo só eu, mas eu acho que a conversa vai sendo produtiva da mesma forma. A gente pode ir comentando o que cada uma tá falando aqui também, né? Então aqui pro pessoal do Face, só para orientar todo mundo, a gente na verdade tá fazendo uma live, eu e a fono Lígia Galvani, só que a gente não tá conseguindo transmitir pelo Facebook as duas imagens. Então aquilo que a gente for conversando, a gente vai compartilhando aqui. Vai lá. Bom, então vamos, para quem não conhece, ó, aqui no Insta tá ok, beleza? Tudo certo. Então, ó, se quem tiver de repente no Face e quiser ir pro Insta, que daí consegue acompanhar as duas ali falando. Isso aí, né? Acompanha as duas. Então lá no Instagram, arroba Lígia Galvani, não, Lígia _ Galvani, e o Escola de Música Start, que é a escola _ música Start. Isso, então daí, ó, quem quiser ir lá pro Insta, vai no meu, que é Lígia _ Galvani, e da Lisa é Start. É Escola de Música Start. Aí vai ter os underline entre as palavras ali, mas é fácil de encontrar. Então é só botar então Escola de Música Start. Escola _ de música. Isso aí. Perfeito. Então vamos lá. Então vamos começar. Bom, então vamos começar esse bate-papo, que tem tudo para ser bem produtivo. Muito. Então a gente tá aqui, para quem não conhece a Lisa, ela já vai se apresentar, mas antes, para quem não me conhece, tem os convidados da Lisa ali. Então eu sou a Lígia, eu sou fonoaudióloga, trabalho com voz, e a nossa ideia aqui hoje é a gente trocar algumas ideias sobre o trabalho da fonoaudiologia, o trabalho da preparação vocal, e na importância para que os cantores tenham uma melhor performance vocal nos seus shows e nas suas aulas também, né? Para evitar. Então, Lisa, te apresenta aí um pouquinho pro pessoal. O pessoal te conhece, quem te conhece. Para quem não me conhece, tem uma galera também que me conhece como professora de canto ou de violão. Outros me conhecem somente como cantora. Então, eu tenho uma trajetória aí de aprendizado musical desde meus 7 anos, então pequenininha, né? E fui aprendendo durante muito tempo pouco da técnica vocal, que antigamente se trabalhava com uma técnica vocal muito voltada ao aquecimento ou muito voltada somente à respiração, sem o trabalho focado na musculatura, né, Lígia, que é uma coisa super importante. E aí eu comecei a cantar profissionalmente e senti muita falta desse condicionamento muscular, realmente, para ter um desempenho melhor, para ter uma performance melhor no palco e não ter uma fadiga muscular, uma fadiga vocal, terminar o canto com a voz legal. E aí comecei a me profissionalizar na área, depois comecei a dar aulas de técnica vocal, então faz 10 anos já que eu trabalho como coach vocal, né, enfim.
E aí já vem fazendo esse trabalho. Isso. E aí surgiu essa ideia, enfim, nós estávamos conversando, eu e a Lisa. E eu quero agradecer o convite da Lígia, né? Me convidou para participar, fiquei muito honrada, porque é uma super profissional, então eu fico lisonjeada, né? Quem falando, eu é que fico, né, Lisa, de poder compartilhar contigo todo esse conhecimento que a Lisa tem. E é muito bacana, porque, na verdade, uma área complementa a outra, né? Então, não adianta a gente fazer um trabalho sozinho com o cantor sem ele ter um preparo vocal, né? Um treinamento vocal realmente com o professor de canto, que tem todo o conhecimento necessário para que ele realmente desempenhe, dê o seu melhor ali em palco. Então, eu também fico muito agradecida por tu teres aceitado este convite. Eu que agradeço. Que a gente possa trocar esse bate-papo. Então, como a gente comentou, então a ideia é realmente assim, poder passar um pouquinho da visão e principalmente assim, cuidados que os cantores têm que ter, porque às vezes a gente comenta, né, Lisa, às vezes são coisas que as pessoas fazem por não saber, né, que precisam fazer muitas vezes, às vezes mitos também, quantos mitos que eu escuto falar, né, nossa, isso é bom para a voz, não, isso não é bom para a voz, isso é um mito. Então, às vezes, falta conhecimento, né, e às vezes estou achando que está beneficiando a voz, né, realizando, ou às vezes até algum tipo de exercício, vamos dizer assim, e na verdade tu está prejudicando, porque tu tem que conhecer se a tua voz ela tá com a musculatura mais fadigada, ou se ela tá com a musculatura muito relaxada e precisa ter uma tenacidade maior, enfim, isso são coisas que a gente consegue ir auxiliando essa galera, né? Exatamente. Só para fazer um comentário aqui, ó, falaram que tá bem engraçado que quando eu falo, como é que é? Quando eu falo, aparece a Lisa falando, e quando a Lisa fala, aparece eu falando. Acho que a internet deve estar atrasada. Bom, mas vamos lá, igual vai dar para ouvir. Gente. Tá dando um delayzinho básico. Um abraço para Matheus e Fabiano, que entrou. A Franciele Marquezine, minha aluna. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Tem uma galera. Matheus e Fabiano, uma galera que é parceiro nosso na época que eu estava ainda aprendendo técnicas vocais, né? Então eles conhecem a minha fase, a minha pior fase da vida, cantando baile de 5 horas e perdendo a voz nas 2 primeiras horas, né? Mas como as outras 3 horas? Como? Muito trabalho vocal de técnica vocal e fonoaudiologia, né? É isso aí entra o nosso papel atual, né? É verdade, isso aí. Então legal. Vamos lá. Bom, eu vou começar então, Lisa, falando um pouquinho sobre... Eu não sei se tu quer falar um pouquinho, mas de repente eu falo um pouquinho sobre o que é o trabalho da fono, né? Eu acho que é legal tu começar e aí a gente continua. Isso, tá? Deixa eu ver que tá tudo certo. Vou mandar um abraço pra galera aqui do Face também, Luciano Girardi, Paulo Ricardo, meu ex-chefe, que eu sempre digo na época que eu trabalhava em outra área, um paizão, Eduardo Santos, prof, que trabalha lá com a gente, o Pedro de Souza, e tem mais uma galera assistindo aqui no Face também, Gabriel Macedo, Andressa, Sônia, Bernadette, minha Dinda, o Edson, bem-vindos, galera. Não, olha, eu aqui no Face eu não tô conseguindo ver quem é que tá, mas... Então, assim, ó, pro pessoal do Face, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio da Lígia, tá? Eu deixei bem alto aqui pro pessoal conseguir ouvir. Aí vocês me deem um ok se vocês estão conseguindo ouvir o áudio da Lígia, tá? Fica só minha cara aqui, mas ela que tá falando lá. Aí vocês me dão um okzinho, tá? Beleza. Qualquer coisa eu procuro falar um pouquinho mais alto. Tá, foi lá. Então vamos lá. Bom, então só para a gente até entender um pouquinho, né, qual que é o papel que a fono tem ali no trabalho com o cantor, né? Então, até a gente vinha conversando, eu costumo fazer uma analogia. É como se o preparador vocal ele fosse um técnico
Se a gente fizer uma analogia com o esporte, né? Vamos supor com o futebol, tem o técnico e tem o preparador. A fono, ela entra na parte da preparação física, da preparação muscular, para trabalhar com potência, para trabalhar com resistência, para que esta musculatura ela não fadigue. Então, e ele realmente consiga aguentar toda a demanda vocal que ele precisa, fazer sem esforço. É claro, depois a Lisa vai falar ali um pouquinho, é claro que o professor de canto, ele também faz tudo isso. Lisa, como a gente estava comentando antes. A gente trabalha, mas de uma forma mais abrangente, né? E vocês conseguem focar mais do que a gente não tem o conhecimento de todos os músculos envolvidos, né? Então a fono, ela vai saber exatamente os músculos que precisam ser trabalhados, que a gente como técnica vocal consegue orientar na parte principalmente musical. Na parte muscular eles têm muito mais conhecimento, então podem orientar de uma forma bem focada mesmo, né? E às vezes não, mas uma das premissas do trabalho, porque o que a gente às vezes comenta, a gente estava comentando, eu e a Elisa hoje à tarde, né, às vezes um cantor, ele está com uma certa dificuldade numa passagem de som, numa mudança de registro. E por que a fono entra ali? Porque ela vai trabalhar exatamente, porque quando o cantor está mudando de registro, há uma mudança de musculatura aqui dentro. E aí a fono, ela entra o quê? Para ajudar nessa velocidade de mudança de musculatura, para que não apareça aquela quebra naquele momento. Então, quanto mais rápida for essa mudança de musculatura, melhor vai ser a eficácia da passagem de registro do cantor. E aí perceptível aquela quebra, né, Lígia? Que para o cantor, em alguns momentos a gente pode usar até como um ornamento, dependendo, né, que a gente faz essa passagem e que ela apareça e que fique bacana, assim, para realmente marcar e aparecer. Mas tem outros momentos que a gente não quer que apareça aquela mudança de registro e a gente quer, na verdade, encobrir uma troca, né, de registro de peito para uma voz de cabeça, mas que pareça tudo voz de peito, aquela voz firme, né? E é aí que entra esse trabalho muscular. E que passe, né, de uma forma suave, realmente de uma forma que não fique gritante, né, que realmente tá passando. Entra também o trabalho, porque o que acontece, vou olhar um pouquinho pro lado do EK do Face. Eu também volto a meia, dou um oi pra galera. Então também entra o trabalho da fono para orientar o melhor aproveitamento das técnicas vocais. Porque o que acontece? Às vezes, o professor de canto está lá trabalhando e um cantor, ele tem, vamos supor, um travamento articulatório. É uma articulação um pouquinho mais travada. E às vezes, por mais trabalho que o preparador vocal faça, aquele travamento articulatório vai interferir, muitas vezes, diretamente na ressonância. Porque se tu tem uma boca que tu precise abrir bem e tu não está conseguindo... E normalmente a maior dificuldade dos alunos é a abertura posterior, né? Então, aquele levantamento de palato, abaixamento de língua. Então, essa é uma dificuldade, o movimento de laringe, né? De conseguir fazer o abaixamento, o levantamento, é uma dificuldade maior normalmente. Então, a gente consegue até um certo ponto auxiliar, mas quando exige um movimento muscular bem específico, a gente não tem o conhecimento, né? Como prof de técnica vocal, aí entra esse trabalho da fono. Fono, exatamente. Então, por isso, a fono, na verdade, ela vem como um auxílio na preparação vocal. Então, sempre a gente pensa no quê? Evitar esforço. Então, porque o que acontece? Às vezes eu recebo cantores que estão já com alguma disfunção, com alguma alteração vocal. E muitas vezes essa alteração vocal ela aparece por um excesso de tensão na hora do canto, por um excesso de força, porque às vezes a gente olha um cantor e a gente vê toda aquela tensão que ele está fazendo aqui, né? Que as veias chegam a saltar pelo pescoço. E claro que se ele vai fazendo isso sem um controle, a tendência daqui para frente, uma alteração vocal muito grande. E aí ele chega para mim com uma alteração, muitas vezes com um nódulo, com um cisto, e aí a gente trata essas questões também.
Então, tudo para que a gente evite estes problemas. Então, a gente, de novo, a gente chega para dar um apoio para o professor de canto. E aí trabalha. Pode continuar, ali. Pode falar. Não, pode, nós, como profs de técnica vocal, a gente consegue perceber quando é algo que é corrigível, vamos dizer dessa forma, dentro da técnica vocal, e quando há uma necessidade, principalmente de saúde vocal, né? Então a gente percebe aquela voz mais porosa, quando vai trocar, normalmente aquela troca de registro que sai da voz de peito e vai para o falsete, em muitos momentos a gente sabe, é um falsete, e a gente consegue construir uma voz de cabeça a partir dali. E para outros casos a gente percebe, essa é uma voz de cabeça, mas ela tá com um ruído, ela tá com um arzinho escapando. Aí a gente precisa trabalhar a musculatura e encaminha para fono. Aí a gente consegue perceber isso também, principalmente quando é uma questão de saúde vocal, né? Exato. E Lisa, e é também bem interessante comentar, às vezes, por exemplo, hoje até estava conversando com uma pessoa e ela me fez essa pergunta que até depois a gente responde aqui, mas ela é interessante de ver, porque às vezes a gente vê pessoas falando que apresentam uma certa rouquidão, uma certa soprosidade na voz. Uhum. E quando vai cantar, essa soprosidade, essa rouquidão some. Uhum. Porque são ajustes que a pessoa faz e que ela consegue tirar esta rouquidão. Talvez esta rouquidão tá ali muitas vezes, por exemplo, este caso em específico é uma pessoa que tem um cisto na corda vocal, que é uma bolinha que fica ali. Quando ela vai cantar, que ela consegue fazer um ajuste diferente, aquele cisto ele desce e ele não interfere na movimentação da corda vocal na hora do canto, porque eu acho que na voz cantada, que aí quando para de cantar que volta pro padrão de fala, aí a gente percebe a voz, e aí ela não entendia, mas como que quando eu canto a minha voz ela não fica rouca, ela não fica na verdade soprosa, exatamente pelas diferenças de ajustes que a gente consegue fazer com a corda vocal para que isso não interfira no canto. E às vezes daí tu acaba acreditando, né, que a minha voz tá saudável, né? Porque quando eu canto ela tá bacana, né? Então a gente tem que aprender através das técnicas vocais a reconhecer a própria voz. Isso é fundamental, assim. Eu digo que o canto nada mais é do que tu conhecer as possibilidades que o teu corpo oferece, né, vocalmente, e explorar, logicamente, explorar coisas novas, mas conhecer até onde tu consegue ir nesse momento e até onde a gente pode ultrapassar esse limite que era anterior. E através do trabalho da técnica vocal e da fono, a gente consegue superar alguns limites e se autoconhecer. Então é uma percepção diária. Eu sempre falo para os alunos, como é que a tua voz está hoje, né? Eu digo que a voz é um estado, ela não é, né? A voz não é assim sempre, né? Hoje ela está dessa forma, amanhã ela está de outra forma. E aí isso depende muito, né? De toda a questão que depois a Lígia vai abordar com vocês também, de alimentação, de cuidados com a voz, né? Da higiene vocal, mas também psicológico. Então a questão psicológica para o cantor ela é assim, nossa, fundamental. E eu posso até contar para vocês de casos, acho que eu nunca te contei, Lígia, isso, que na época que eu cantava baile, então assim, tinha dias que tu tava, nossa, 100%, hoje eu tô super afim de cantar e tal, tu não faz esforço, né? A voz ela sai muito natural e as pessoas se aproximam de ti. Então era aquela coisa, a galera na beira do palco, assim, e tu fazendo esforço mínimo. Quando tu não tá legal, aquele dia assim, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô afim de cantar, vou ter que deixar meu filho doente em casa, eu queria ficar em casa. Tem dias que a gente tá assim. Infelizmente acontece com todo mundo no seu trabalho. E eu sempre digo, só faltava virar estrelinha no palco. Não, podia até ficar pelada, virar estrelinha, cair do palco, fazer o que quisesse. Era físico. As pessoas ficavam lá no fundo do
palco do outro lado do salão. Por mais que eu me esforçasse, aí eu desgastava a minha voz, porque eu tentava cantar mais forte, tentava puxar outras ressonâncias para ver se a voz ficava mais legal para trazer as pessoas. Não adiantava. É uma coisa muito de energia, assim, muito de... Sabe aquela coisa que eu sempre digo, que a voz, ela traz... Ela é uma transparência da alma, né? Ela mostra tudo... Exatamente. Tudo como está o teu estado psicológico, emocional, enfim, espiritual, transcendente, né? Tudo passa, né, Elisa? Tudo passa pela voz. Então, a gente ter aquele equilíbrio de... Na verdade, nós somos únicos, né? Corpo, mente, tem que estar tudo equilibrado. Total. E tem uma frase que eu gosto muito, que é da Bibi Ferreira, que ela sempre fala, né? Que quem é que leva a emoção para o palco, para qualquer situação, é a voz. É a voz. Então, a voz, ela realmente precisa estar num domínio, num equilíbrio total, para que realmente ela consiga passar aquela intenção. E se a pessoa não está num equilíbrio, e é um equilíbrio emocional, é um equilíbrio mental, é um equilíbrio de corpo, ela não consegue passar a emoção. E aí o que acontece, que eu sempre falo muito pro pessoal, que quando a gente não está num estado legal, a coisa que aparece é na voz. Mas por quê? Porque há um desequilíbrio na respiração. Uhum. Porque para que a voz aconteça na sua melhor performance, a gente precisa de duas forças. A gente precisa da força do ar do pulmão que vem, para que a gente consiga cordas vocais em movimento, e precisa da força muscular para que elas façam o fechamento. Se eu estou desequilibrada emocionalmente, a minha respiração ela vai ficar desequilibrada. E aí ela não vai conseguir colocar em vibração as cordas vocais. E aí parece direto na voz que a pessoa não está bem. Então, ter muito bem lembrado, Lisa, ter esse equilíbrio de corpo, esse equilíbrio de mente, esse equilíbrio emocional é extremamente importante. E uma coisa que faz com que o cantor ele tenha mais confiança, que para mim foi também um divisor de águas, assim. Tu pode até sentir assim que canta bem. Eu canto legal, eu acho que eu canto bem. Mas eu tenho... Será que eu canto bem mesmo? Sabe, tu tem uma duvidazinha lá no fundo, mas será? Eu preciso de uma opinião, né? Quando tu começa a estudar um pouquinho de canto, técnica vocal, vai na fono, esses profissionais vão te dando, sabe? Vão carimbando aquilo pra ti. Olha, isso aqui tá legal. Opa, aqui tu tem que melhorar assim. E aí tu vai criando uma autoconfiança e isso faz com que a tua performance no palco, numa gravação, enfim, ela seja... outra, porque aí tu tem todo aquele estado psicológico e de certeza que faz com que a tua voz ela seja firme, ela esteja colocada no momento certo, na hora certa, na nota certa, porque tu tá confiante, né? Então essa autoconfiança, ela faz com que o cantor seja um cantor muito melhor só pelo fato de estar com autoconfiança. Então é fundamental, sabe? É bem bacana a gente trabalhar esses outros elementos que às vezes a gente pensa mais na questão fisiológica, anatômica e tal, e esquece, né, dessa parte das emoções que pro canto é fundamental, assim. E o que a Lisa também comentou ali, que é um trabalho que a fono também faz, que é trabalhar com esta percepção da própria voz, né? A própria percepção auditiva, né? Como que eu estou ouvindo a minha voz, porque às vezes ele acha que está ouvindo de uma forma e não está ouvindo daquela forma, né? Então a gente também trabalhar com essas percepções auditivas, com essas percepções de sensações, porque a voz também a gente sente essa voz no corpo. Então ele tem que sentir, aprender a sentir aonde que a voz está aqui, a voz está aqui, a voz está aqui, aonde que a voz está, né? Trazer essas percepções, essa autoconsciência do corpo, né? Então também é super importante que a gente consiga passar isso para o cantor, né? Para que ele passe a se auto-observar e a sentir essas sensações no corpo dele também. A partir do momento que a gente percebe onde o ar está, né, ressonando, quais as sensações que eu tenho quando eu consigo emitir aquela nota com aquele timbre, com aquela qualidade sonora, eu vou memorizando, né? Eu vou memorizando. Por isso que é muito bacana a gente experimentar, né? A voz, a gente precisa fazer experiências com ela para ir reconhecendo.
A partir do momento que tu reconhece a própria voz e de que forma que o teu corpo manejou todos os músculos para chegar àquela sonoridade que tu gravou, né, memorizou, tu vai conseguir reproduzir de novo. E aí tu vai conseguindo criar um leque de opções, né, diferentes e vai desenvolvendo técnicas, né, vai pegando um pouquinho de cada técnica e desenvolvendo o próprio canto, assim, uma própria forma de cantar, né, mas que seja saudável. Exatamente. Queria dizer pra galera mandar perguntas aí, quem tiver dúvidas, vão mandando umas perguntinhas. O pessoal do Face aqui, não sei se estão conseguindo ouvir a Lisa, eu também aumentei bastante o volume para ver se vocês conseguem ouvir, mas se tiver ruim, volto a fazer o convite, vão lá pro Insta e lá vocês conseguem escutar as duas falando juntas. Isso. Tá? Quero mandar aqui no Face um beijo para Juliane, que foi uma das minhas primeiras alunas. Um beijão pela confiança, né? Me ajudou a trilhar essa carreira aí. Então, um beijão pra Júlia e pra toda a galera aí que tá no Face. Quem quiser que tá no Face, pular lá pro Insta, consegue curtir também a Lígia, tá? Então, E aí, Lisa, fala. Segue o baile. Tá, eu separei, quando a gente fala em voz, enfim, desse trabalho também da fono, a gente também tem que pensar... o cantor, ele está muitas vezes exposto a vários riscos, e não no palco, mas durante o dia a dia dele, né? E riscos até internos dele. Então eu separei alguns fatores que a gente considera que são fatores de risco para a performance vocal dele. Então são fatores, ou seja, que ele precisa ficar atento, ele precisa fazer para não deixar que isso atrapalhe. Tá? Então, o primeiro fator que eu pensei que eu acho bem importante falar é com relação à baixa resistência vocal. Tá, como assim? Como que eu vou saber se eu tenho uma baixa resistência vocal ou não, né? Um dos pontos que por exemplo, a pessoa, mesmo sem cantar, tá? Ela fala um pouquinho mais forte do que o tom habitual dela e fica rouco. Fala um pouquinho mais do que o normal, fica rouco. Então, o que está mostrando? Que ou ela tem uma baixa resistência vocal, ou seja, ela entra em fadiga muito rápido, ou ela está fazendo tensão na hora de falar, ou ela está gritando, utilizando muita atenção aqui, não está utilizando o apoio respiratório, e aí ela pode ficar rouca por causa disso também. Então, esse é um fator de risco, assim, que a pessoa tem que estar sempre, que o cantor tem que estar sempre atento a isso. Se percebeu que está ficando rouco constantemente, é claro que, não sei, a Lisa ali pode falar um pouquinho da experiência dela na época como cantora, né, num show de 5 horas, claro que ela disse que ficava sem voz nas 2 primeiras horas. No começo, mas, sim. Mas, na verdade, assim, o que se espera? Que a pessoa que está lá preparada para cantar, que ela consiga aguentar as 2, 3 horas de show. Claro que a voz vai cansar, mas ela não perca a voz. Uhum. O que acontecia comigo no começo? Foram uns 3 bailes, tá? Os 3 primeiros bailes eu era acostumada a cantar em bandinha de porão, bandinha de rock, aí depois eu participei de algumas bandas que tocavam assim 2 horas, né? Então não era assim um uso vocal prolongado. Então eu não tinha resistência vocal. E aí eu me deparei com um cenário em que eu precisava ter um condicionamento vocal durante 5 horas. E eu conseguia cantar aquelas 2 horas e meia depois disso, e principalmente porque o ambiente era diferente, né? Então esse outro ambiente, desse outro trabalho, era muito mais ruidoso. Eu não tinha um retorno legal de voz e eu tentava puxar frequências que eu conhecia da minha voz, e eu forçava mais, porque eu estava esperando ouvir aquelas frequências, só que o retorno que eu tinha da minha voz não era bacana. Então, eu fazia um esforço vocal muito maior para puxar aquelas frequências que eu estava acostumada a ouvir, só que eu estava emitindo, só que eu não estava só ouvindo. E aí, o que acontecia? Eu chegava nas 2 horas e meia finais ali, a voz ia para o espaço, era rouca, não saía quase nada, coitado do técnico de som, que tinha que ficar tentando puxar lá a voz. Mas nem milagre não tem como fazer, né? E aí eu fui procurar ajuda e me especializar para conseguir manter
a voz legal durante 5 horas. Aí foi um trabalho de um tempo, aí eu conseguia manter ali 4 horas, na última hora ela começava a fadigar, então ela perdia bastante o brilho, não ficava rouca, mas era uma voz que perdia o brilho, os agudos já não ficavam mais tão bacanas, os graves ficavam um pouco potentes, e aí foi um trabalho constante até que eu consegui manter as 5 horas com uma qualidade legal, assim, até o final, né, dessas 5 horas. Mas é um trabalho constante, é diário, né? Todos os dias. Eu faço a comparação com o jogador de futebol, né? Tu não quer que ele corra os 90 minutos se ele não tiver um treino antes, né? Uma preparação muscular anterior. Então é fundamental que a gente faça essa preparação muscular, porque são atletas como se fossem atletas de alta performance, né? O cantor, ele é um atleta de alta performance com a musculatura vocal, né? Uhum. E aí, deixa eu só dar um adendo aí nesta questão, que vai um pouco, não que vá de encontro com uma pergunta que a Andrea fez aqui, que ela percebe que muitos cantores perdem a voz quando envelhecem, e outros não. Por que isso acontece? O que acontece, no caso que a Lisa comentou ali, que chegava um ponto que a voz perdia o brilho e ela não conseguia alcançar os agudos, o grave até tinha potência, né, tinha força, mas os agudos não conseguia. O que acontece fisiologicamente aqui dentro? Né? A gente tem as cordas vocais, né, elas são em duas, que estão assim, paralelas, né, ao solo, e elas são músculos. E para a gente, por exemplo, falar sons agudos, a gente precisa que as cordas vocais entrem um grupo muscular, mas ela estica. Quando a pessoa está com edema, quando ela está cansada, quando ela está com fadiga, a musculatura ela fica inchada. E aí ela não consegue esticar, ela não consegue fazer esse movimento de espichar, por isso que a pessoa não consegue fazer o agudo. O que acontece quando as pessoas envelhecem? A mulher, por uma alteração hormonal, ela tende a ficar com a corda vocal mais inchada, mais grossa. E aí, se vocês bem observarem, geralmente a mulher ela vai ficando com uma voz mais grave. Por quê? Porque a corda vocal, a prega vocal, ela vai ficando inchada. E ela vai ficando inchada e isso propicia os sons graves. O homem acontece o contrário, vai acontecendo uma atrofia muscular e a corda vocal ela vai ficando fina. E a corda vocal mais fina traz uma qualidade de som mais aguda. Então, de novo, por isso a importância de se trabalhar com a voz constantemente. É um trabalho diário, por quê? Porque a gente vai também cuidar da nossa saúde vocal lá na frente, quando a pessoa já tiver com uma idade mais avançada. E aí eu volto ao exemplo da Bibi Ferreira, Lisa, que a Bibi Ferreira, imagina, cantou até os seus 97 anos, 98, Caramba. Não lembro se ela morreu com 97. E com uma voz, claro, que a gente percebe que é uma voz que não é uma voz de uma pessoa nova, mas é uma voz que conseguia ainda cantar. Mas por quê? Porque ela sempre teve um cuidado muito grande com a voz. Então, fazer exercício, fazer sempre uma preparação vocal para não deixar isso acontecer. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o aquecimento vocal, uma coisa que entre a galera, os cantores, né, principalmente a galera assim, vou ter que cantar agora, não vou aquecer, será que aqueça? Não precisa, eu canto sem aquecer. Então tem muito esse mito que rola no meio, assim, na galera ali, e que a gente tem que falar sobre esse assunto, Lígia, porque ele é de extrema importância. Tem gente que até diz assim que eu não preciso aquecer a voz. Que bobagem aquecer a voz. Caramba, a gente tem que aquecer a voz sim, gente. A Lígia é especialista nisso e eu posso afirmar que o aquecimento vocal, ele faz com que a gente tenha um desempenho, assim, outro, né? Deixa eu só mandar um abraço pra galera aqui do Face. A Maria Luísa, minha aluna, meu pitelzinho, beijo, porque ela é a minha preciosidadezinha. A Mauri Maciel, grande amigo, grande batera, amigão. Jean Brandão, baita cantor, nota 1000. A gente cantou uma época, né, bem bacana juntos. Então, a Dona Odete também aqui, nossa amigona, aluna de violão. Então, beijão pra todo mundo. Pessoal, mandem perguntas, tá? Mandem perguntas pra gente que a gente tá ligadinho aí pra responder. Aqui no Insta eu tô acompanhando, tá? Opa. Certo.
E aí só, não sei se tu quiser, voltando ali àquela questão do aquecimento, não sei se tu já quer falar agora, Vamos entrar, eu vou falar um pouquinho só sobre a preparação vocal, só para comentar o que a gente trabalha basicamente. Basicamente, então, assim, a Lígia falou um pouquinho sobre o trabalho da fono. Dentro da preparação vocal, o que a gente trabalha? São 4 pilares básicos assim que a gente utiliza, que é o fluxo aéreo, então aquilo que a Lígia comentou, que a fono também auxilia. A gente tenta fazer a sincronização dos movimentos musculares para o fluxo aéreo com a fonação, né? Fazendo com que o ar ele se transforme em voz, né? Porque às vezes a gente sabe muito bem como respirar, mas não sabe sincronizar com a voz. Então a gente tem dentro da técnica vocal vários quebra-cabeças e a gente precisa fazer esse papel de união. É isso que a técnica vem promovendo, né? A gente trabalha alguma coisa de musculatura também, principalmente voltado à tenacidade muscular para aumento de potência, de flexibilidade, de agilidade vocal e o trabalho aumentando a extensão vocal, tanto para os graves como principalmente para os agudos. Normalmente nos agudos o que a gente percebe mais? Que a pessoa ela consegue chegar até a voz de peito e ela não consegue executar mais oitavas acima, né, uma oitava ou uma oitava e meia acima a mais dessa voz de peito porque ela não consegue trazer as ressonâncias dos agudos, ela não sabe como usar a sua voz dentro do seu espaço aqui de ressonância. Então a gente promove esse reconhecimento da voz, esse reconhecimento do próprio corpo, de onde os sons estão, tentando direcionar, né? É um trabalho um pouquinho lento porque a gente precisa primeiro ter a consciência de onde o som está dentro de nós, assim, para depois começar a manipular esse som, né? E a gente trabalha a parte... Oi, fala. Deixa eu só te fazer uma pergunta neste ponto assim de ressonância. Tá. Tu percebe se eles têm mais facilidade em conseguir uma voz metálica? Porque o que eu percebo assim, às vezes quando eles chegam com a ressonância, quando chega para mim alguém que já está com alguma alteração vocal, tá? Então geralmente eles têm uma ressonância que a gente chama de laringofaríngea, e uma ressonância muito baixa, assim, muito para trás, e isso traz uma metalização na voz. E aí eu percebo que eles têm uma dificuldade tão grande de conseguir perceber isso, sabe, de tirar essa voz dessa daqui e região jogar para e subir, né? É uma dificuldade bem grande e normalmente quando o pessoal consegue trazer, ou não tem a sensação, ou às vezes não consegue trazer um outro tipo de metal, que aí é usado bastante na música mais, no canto mais popular, né? Que seria uma colocação mais nessa região nasal aqui, que ela saia uma voz com mais potência pra gente usar, tipo um belting, né? Esse canto que traz mais potência sem agressividade, sem utilizar a potência na região da laringe, né? Então, essa parte da ressonância é um trabalho que a gente começa nas primeiras aulas e vai normalmente progredindo aos poucos, começando principalmente pelo reconhecimento dos sons, né? De onde eles estão localizados dentro do corpo. Mas é bem nítido essa voz mais presa aqui, ou então ela muito cerrada aqui nessa região e não consegue jogar um pouquinho mais profundo, levantar palato, sabe? Então isso aí é um pouquinho mais complicado. Perfeito. Outra coisa que eu ia falar, a gente trabalha então o shape vocal, que é a modelagem do som, né? Eu sempre comento, eu faço um comparativo com uma massinha de modelar. Tu pega uma massinha de modelar, vou fazer uma florzinha, né? Com essa massinha de modelar. Tu faz a florzinha. Ah, não, agora eu quero fazer um cachorrinho. Né? Com o som a mesma coisa. O cantor ele precisa modelar o som, ele precisa dominar, né? Todo esse seu aparelho vocal para modelar o som de acordo com aquilo que a gente pensa. E eu sempre digo que normalmente a gente imagina uma coisa e na hora que vai cantar às vezes não sai exatamente aquilo. Para sair exatamente aquilo, tu tem que ter o controle total do teu aparelho vocal para produzir aquele som que tu imaginou, né? Então, tem que... tu normalmente primeiro pré-medita o som e depois executa, né? Então, a gente precisa ter esse controle.
No shape vocal, então, essa modelagem do som, a gente precisa ter o domínio das ressonâncias, o domínio da colocação, da articulação, principalmente aquela, né, Lígia, mais na parte posterior. A intensidade, dinâmica, a parte de interpretação, enfim. E depois a gente trabalha os ornamentos vocais. Os ornamentos são os enfeites, as firulas, os floreios, enfim, né? Que são elementos que vão dar a interpretação, que vão dar a emoção para a música e não vão deixar a música maçante. Porque se eu fizer uma música, por exemplo, sempre terminando com vibrato, que é um dos tipos de ornamentos, sei lá, fui num baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi las paraguaias sorridentes a bailar. Tô usando vibrato em tudo, fica chato, né? Fica, nossa, isso aí tá muito chato. Eu preciso variar os ornamentos, né? Fui num baile em Asunción. Aí eu uso vibrato no final. Capital do Paraguai. Posso usar um melisma. Paraguai. E terminar com estacato, cortadinho. Então a gente vai trabalhando os ornamentos para tornar a música mais interessante para quem estiver ouvindo. Na primeira parte eu vou usar um ornamento de uma forma, na segunda eu vou causar uma surpresa para quem estiver ouvindo, eu vou fazer uma coisinha diferente ali, sabe? Então, basicamente é isso. Passo para ti, Lígia, falar dos cuidados. E é legal isso que a Lisa falou, porque realmente tu acaba trazendo uma surpresa para o ouvinte e fica rico e fica gostoso de ouvir. Então a pessoa não fica aquela coisa, bom, agora vem a mesma coisa de novo, vem a mesma coisa de novo. Aí se torna desinteressante, aí tu ouve um pedacinho, não quero mais ouvir, já sei o que vem pela frente, né? Verdade. E outra coisa bacana de falar, assim, que através dos ornamentos vocais, a gente consegue estimular várias técnicas, né? Então, por exemplo, através do fry, que é aquela técnica da gente fazer uma voz mais... né, mais rouquinha, a gente pode começar uma frase, por exemplo, sei lá, agora eu tenho que pensar numa música, every breath you take, ao invés de eu começar direto na nota, né, every breath you take, eu posso every breath you take. Isso faz com que a gente consiga trabalhar outras técnicas depois, fazer alguns outros ajustes musculares também. É uma iniciação ao drive, por exemplo, então são bem bacanas, assim. Às vezes a gente utiliza, por exemplo, o vibrato para conseguir trabalhar a parte de staccato na música, né? Se a pessoa consegue ter um controle maior do vibrato, ela vai conseguir trabalhar um pouquinho até mais a potência vocal, então é bem bacana. E Lisa, e aí agora a gente comentou antes ali do aquecimento vocal. E eu acho bem bacana até que a gente falar aqui a importância de desaquecimento vocal. É verdade. Porque o que acontece? Às vezes vai lá, tá cantando com essas firulas, como a Lisa falou, mas enfim, com esses ajustes. E aí se a pessoa não faz, se o cantor não faz um desaquecimento, ou seja, para voltar para o ajuste muscular dele de fala, ele pode sair falando com aquele ajuste que ele fez para o canto. Então, por exemplo, o fry é uma técnica que a gente usa muitas vezes para terapia, dependendo da alteração que tem. E se ele está lá cantando, fazendo isso, às vezes no começo ele pode sair falando dessa forma também e pode prejudicar depois a fala dele. Então, a importância também, né, de ter esse cuidado de aquecer a voz no início, mas também ter o extremo cuidado de desaquecer. E aí a gente volta de volta para a analogia com o esporte, com o futebol. No início a gente aquece e no final a gente alonga. Uhum. É músculo. A gente precisa ter esse hábito também de fazer esse desaquecimento no final, né? De pegar um tempo lá e fazer alguns exercícios, ficar um tempo em repouso, para que realmente volte para aquele ajuste muscular, para aquele ajuste respiratório também, padrão de fala. É fundamental. Eu teve uma época que não usei, porque eu achava que, é bobagem, não vou usar. A mesma coisa que com o aquecimento, que muita gente pensa, né? Mas pra mim fez uma super diferença, assim, no dia seguinte a minha voz, ela voltava ao normal. Quando eu não desaquecia, quando eu acordava no dia seguinte, a minha voz estava grave.
E até tem o Jean aqui que sabe que uma vez ele me ligou, aí ele disse, alô, Lisa, eu, alô, quem fala isso é a Lisa ou o namorado dela? Eu disse, não, sou eu mesma. Porque a voz ficava tão fadigada. A voz ficava tão fadigada que a minha voz ficava extremamente grave. E até porque na época eu não cuidava, né? Então, aí eu comecei a desaquecer e a voz, ela voltava ao normal. No dia seguinte, ela já acordava com a voz normal, com a mesma tonalidade da fala normal, né? O mesmo brilho que tem que ter, exatamente. Uhum. Então, de novo, assim, ó, a importância de a gente ter os cuidados, né? Se a gente mantém cuidados com a voz antes, durante e depois de cantar, a saúde vocal, ela vai longe. Aí a gente chega com seus 90 e poucos anos cantando ainda. É verdade. Bem. Quero mandar um beijo para Berenice, e tem vários comentários que eu não estou conseguindo visualizar eles aqui. Aí eu peço desculpa para quem eu não vi passar o comentário e não falei aqui, mas quero mandar um beijão para todo mundo. Para Candice, minha amiga, a Bere, que é uma das alunas do coral, acho que as gurias do coral estão em peso aí assistindo, mandar um beijo para todas elas. Fiquem ligadinhas nas dicas, meninas, são super importantes as dicas da Lígia. Bacana. Bom, então vamos passar um pouquinho então para os cuidados, né, que a gente tem que ter. Se a gente pensar, enfim, são tantos os cuidados que a gente precisa ter. Mas já que a gente comentou antes ali com a Lisa, né, com relação à alimentação. E a gente pensa, nossa, mas a alimentação, que interferência que ela tem? Então, muita interferência. Principalmente a gente pensar, né? E aí, de novo, vem da mesma forma que a gente falou antes, que o cantor precisa se conhecer, precisa conhecer o som dentro do seu corpo, dentro da sua face, ele também precisa conhecer que tipos de alimentos que ele come e que tipo de reação que dá no corpo dele. Então, por exemplo, a gente comer chocolate, derivados de leite, tende a dar pigarro, a deixar a saliva mais grossa. Mas tem pessoas que comem o chocolate que não acontece nada, tudo bem. Então a pessoa também precisa saber o que pode acontecer, mas talvez ela vai ver que com ela não acontece nada. Tudo bem, então pode seguir comendo chocolate, mas geralmente ele causa esse pigarro, por quê? Porque a saliva fica grossa e aí fica aquele bichinho que fica incomodando o tempo inteiro. Exatamente. Mas, isso até complementando, né, Lígia, eu com o tempo aprendi a conhecer o meu corpo e principalmente porque eu precisava usar ele com frequência, né? Então, quanto mais tu estiver usando, mais tu vai conseguir perceber esses detalhes que são bem sutis, né? No começo, depois eles vão ficando um pouco mais gritantes conforme tu precisa usar mais a voz, né? Mas eu aprendi a reconhecer, eu dizia, cara, o colega ali toma gelado, né? Toma sorvete, toma cerveja antes de cantar e a voz sai super bem, não posso tomar água gelada? Não, vou tomar. Tomava água gelada, não dá certo. Pra mim, eu descobri que é tudo morno, até a comida, tá? Então, é comida no morno, bebidinha, temperatura ambiente. E aí, tu vai começando a reconhecer o que dá certo, o que não dá. E o que não dá certo. É claro que o gelado, a gente precisa ter muito cuidado pelo choque térmico que dá. Uhum. Então, a pessoa aqui dentro, na boca, aqui dentro no trato vocal, tá tudo muito quente. E ela coloca um gelado, aquilo dá um choque térmico. Pode dar uma paralisação na movimentação de toda até mesmo de musculatura, mas, por exemplo, começa a dar um certo ressecamento, começa a dar pigarro também. Então, tem pessoas que dizem, Lígia, mas eu quero continuar bebendo gelado. Bom, primeiro faça isso, conheça para ver se não acontece nenhum problema. Mas o que eu geralmente aconselho? Quer tomar o gelado? Toma, mas deixa na boca. Os 3 primeiros goles, deixa um pouquinho na boca para que a temperatura vá se equilibrando. Então, ficou gelado aqui na boca, mas não engole gelado. Deixa um pouquinho na boca e depois engole. Então, isso vale para água, para suco, para sorvete, para evitar de dar esse choque térmico e ter uma paresia, enfim, de movimentação que vai ter algum problema, né?
bebida alcoólicas, né? Então, o pessoal que toma cerveja antes de cantar e toma... O que acontece? A bebida destilada, ela acaba sendo mais prejudicial para a voz, que é o uísque, vodka. Então, essas bebidas, elas tendem a prejudicar mais todo o teu trato vocal. Então, a gente precisa evitar. Aí eu escuto falar, mas é que solta a voz. Solta a parte psicológica, é diferente, né? Deixa o psicológico mais uhul. Deu uma travada aqui pra mim no vídeo da Lígia. Foi? Só vou mandar um beijo pra Camila Souza, cantora de música sertaneja aí, top. Fez uma live outro dia, as patroas, ela e as patroas, beijo pra todas as patroas, aí fizeram uma super live. O Adilson Serpa, pai de um aluno, Marcelinha Ramos, beijão, Tatiana, Débora também, Claudinei, só dá um beijão pra galera que tá aí, José Trevisan, aluno de acordeon, baita gaiteiro, Cleonira também, mãe de uma super cantorazinha aí que tá ficando top, Fabi, Talvani, Fabiana Fernandes, Rogiane, beijão pra galera, Rogi, que é do grupo musical Imagem, o Maicon Camelo também, que é do grupo Imagem, Volney, Lisete, a Ediflor também, mandar um beijão pra essa galera. Pro Tibério Velho, que foi um dos caras aí que foi um parceirão, que me colocou nesse mundo da música aí também. Eu participei, na verdade, de um festival e ele me conheceu, me convidou para cantar e depois me indicou para uma banda bacana da cidade. Aí, então ele me ajudou aí, tá aí curtindo. Um abração, Tibério. Aproveitar para dar um super obrigado aí pela oportunidade, né? Tem uma pergunta aqui, Lígia. Quantos minutos de aquecimento antes de cantar? E sobre o desaquecimento, preciso fazer mesmo ficando calada? Depois, né? Depois do ato do canto. Tá. Mesmo ficando calada. Isso. Sim. Tá. Deixa eu só... qual que era quantos minutos de... o tempo de aquecimento. Não sei se tu quer falar, depois eu falo um pouquinho da minha experiência também. Tá. Aí depende, como a gente estava falando, né, Elisa? Se for um aquecimento só de fono, só que, claro, o cantor, o que vai acontecer? Ele não vai fazer um aquecimento só muscular, ele vai fazer todo o aquecimento também para a música, né, de preparação vocal. Mas na fono, de exercícios muscular, em torno de 5 a 10 minutos no máximo de exercícios a gente já é suficiente, porque a gente vai preparando, como é um músculo pequenininho, a gente já vai preparar aquele músculo ali. E aí junto vai entrar com o trabalho da preparação vocal. Então não sei quanto tempo, Lisa, que leva o teu aquecimento. Aí na preparação vocal a gente sempre diz que o tempo de aquecimento ele é inversamente proporcional ao tempo de canto. Por quê? Por exemplo, vou cantar uma música só. A minha voz tem que estar super bem aquecida para que eu tenha um bom desempenho naquela única música, né? É o meu único momento de mostrar, de mostrar que a minha voz está legal, né? Eu tenho que estar no ápice do aquecimento. Em média, a voz leva uns 40 minutos para estar num ponto assim de uma performance bacana, que tu começa a sentir que ela limpou legal, que se tiver algum pigarrinho ele já saiu, sabe? Então a gente precisa aquecer pelo menos uma meia horinha, 40 minutos. Se a gente for cantar 5 horas, eu vou ter que aquecer muito pouco, porque se eu aquecer muito no início, eu vou fadigar muito lá no final a voz. Então eu vou aquecer o quê? Esse aquecimento da fono, que é de uns 5 minutinhos, mais um aquecimentozinho respiratório e uma preparaçãozinha que eu vou passar mais no finalzinho da live, que é um aquecimento bem bacana para quem trabalha com o canto, assim. E aí, faz essa preparaçãozinha básica ali, 15 minutos, bota 20 minutos, mas com bastante aquecimento de respiração, para, na verdade, estimular bem a musculatura respiratória para quando for necessário ela responder, sabe?
E aí segue, na verdade, aquecendo durante o próprio canto. Então, as primeiras músicas, escolher dentro de um repertório, não músicas muito agudas, tá? Escolher músicas que tenham uma altura média para poder, aos pouquinhos, ir aquecendo. Então, deixa as músicas agudas lá para a quarta, quinta música em diante. Não sei se está respondido. Foi a Aline Oliver Nunes que fez a pergunta. E sobre o desaquecimento, Lígia, ela pergunta, então, se ela pode somente ficar calada depois de cantar ou se realmente ela tem que desaquecer. Tá. Eu aconselho que desaqueça, principalmente pelo fato que a gente falou, para que volte pro padrão muscular da fala. Então, o que acontece? Quando a gente faz o aquecimento, e aí, Lisa, quero ver na parte da preparação vocal, mas geralmente, quando a gente está aquecendo, a gente faz, por exemplo, um exercício de vibração de lábio ou de língua. A gente vai fazendo em curvas ascendentes, ok? No desaquecimento, é muito importante a gente fazer em curvas descendentes, porque geralmente a pessoa está lá com uma tonalidade lá em cima, a gente precisa descer, precisa voltar para o padrão de fala. Então, por isso que é muito importante desaquecer para que desça esse padrão, para que desça essa tonalidade. Então, alguns exercícios, por exemplo, que a gente faz no aquecimento em curva ascendente, a gente vai fazer o mesmo exercício, só que em curva descendente. Então, em vez de fazer a gente vai fazer a gente desce. A própria ressonância também é importante fazer, porque a gente traz também para um padrão mais de fala para cá, faz a curva descendente. Um exercício bem bacana que é a gente bocejar, que é... Porque o que eu vou fazer? Eu vou relaxar toda esta musculatura, todo o meu trato vocal também. Então, sim, faz o desaquecimento e depois pico calado. Tá? É muito legal também fazer no desaquecimento uma nebulização a frio. Tá? Isso é muito legal porque ele vai desinchar. E aí vai de 20 a 30 minutos ficando com uma nebulização a frio para desinchar. Olha, essa eu não conhecia, então, Lígia. Boa. É muito bacana. O pessoal tá ouvindo aqui no Face, tá ouvindo as dicas aqui da Lígia? A Aline tá ouvindo sobre o desaquecimento, sobre a nebulização. Só me deem um ok para ver se vocês estão ouvindo. Olha só o pessoal que tá aqui no Insta. Vai cair nossa transmissão, porque no Insta ele aguenta ficar 1 hora. Tá. Mas aí a gente já volta, tá? Foi. Vamos, vai cair, volta, tá? Certo. Ó, 3, 2, 1, vai cair. Vamos ver se agora vai. Aqui, pessoal do Face, a gente deu uma pausazinha. Eu vou aproveitar então para dar um abraço para a galera. Karina Comim, baita guitarrista, parceirona. A gente tocou uma época, né, Karina? Fazia um duo. Pro Fábio Passinho, amigão de infância, minha tia Marta, um beijão. Deixa eu ver aqui. Robson Camargo. Isso aí, galera. Que bom, obrigada que vocês responderam que tá dando para ouvir. Pra Aline. Deixa eu ver, a Aline tinha feito mais uma pergunta, né? Canta na igreja em média 1 hora. É solo de uma música e canta no máximo 2 músicas. Então, pra tu aquecer, vai ter que aquecer pelo menos, Aline, uns 30 minutinhos aí pra cantar essas 2 músicas, tá? Entre exercícios respiratórios, musculares, de ressonância. Tá? Deixa eu... Vou entrar aqui de volta no Insta, pessoal. Quem quiser pode acompanhar lá no Insta também, ou aqui pelo Face. Voltamos, então. Voltamos. Esperar a galera esperar um pouquinho voltar. O pessoal entrando, ó, o pessoal tá entrando de novo. O Insta tem isso. 1 horinha, né? Ó, a Franciele, o Danilo. O pessoal tá entrando.
Ó, a Aline... Antes ali, a Andréia acho que não entrou ainda, mas é legal que ela fez um comentário que ela disse, tá, então ela faz tudo errado. Tomava o álcool, tomava conhaque antes de cantar para não precisar tomar coisas geladas. Para dar uma relaxada. Pra dar uma Nada relaxada. disso, galera, nada de Ó, bebida. Franciele. Um abraço pro Vasco Machado, baita pintor, baita músico e é meu primo, cara. Vê se pode, ele é primo da minha mãe. Um artista desse na família. Que orgulho. Olha aí, ó, 2 lindos. Olha só. Não, mas ele é um verdadeiro artista. Fernanda, que saudade de ti. Tu tem que ver as pinturas que esse homem faz, gente. Ele é fantástico. Maria Luísa tá perguntando... os nódulos vocais são formados de que forma? Como que eles surgem, esses nódulos? Como que eles surgem? Isso, ela quer saber de como que se originam os nódulos vocais. Tá. Os nódulos, eles são, sabe, a LER é uma lesão de esforço repetitivo. Então, a pessoa de tanto, eu sempre digo assim, é uma comparação com um movimento repetitivo. Então, uma movimentação intensa, uma fala intensa, sem um preparo, com esforço. Então, lembrando da fisiologia da corda vocal, né? Então ela faz esse movimento de abrir e fechar. Então, o nódulo vocal, se a pessoa ela vai falando com força, com tensão, e ele vai batendo, batendo, batendo. É como um sapato apertado, que a gente está andando com aquele sapato apertado e ele vai machucando, ele vai fazendo um calinho ali. É a mesma coisa. Então, geralmente aparece por isso, por um excesso de tensão que a pessoa faz numa determinada região, e aí aquilo vai batendo no abrir e fechar várias vezes e vai ficando um calinho ali. E Lígia, uma pergunta minha. Vai se repetindo. O que tu percebe mais? É na região onde se cantam notas mais agudas? É quando a pessoa utiliza graves de forma inadequada? O que tu percebe que é o principal fator, assim, que origina o nódulo? Não entendi. Se a pessoa... Se normalmente é por um abuso na região dos agudos ou por uma falta de conhecimento de como utilizar os graves, que aí tem pessoas que eu percebo que forçam a voz para produzir um grave porque não conseguem ressonar os graves, então acaba gerando um esforço maior muscular. E outros, exato, pela questão de não conseguir subir a ressonância para os agudos, acaba gerando, né, essa tensão. O que tu percebe que é a maior incidência? O que acontece mais, assim? Sim. Qual dos dois que dá mais incidência de nódulo? Isso. Não sei se tem essa estatística, enfim. Não, eu vou ser sincera, eu não tenho essa estatística, tá? O que eu vou te dizer é o quê? Que os dois casos, o que acontece? Os dois, eles vão fazer uma tensão numa determinada região da corda vocal. Que o nódulo, ele se dá imagina assim, a corda vocal tá aqui, tá? Ela se dá no 2/3 da corda vocal. Então, é onde o que a gente vê muito, por exemplo, uma musculatura externa, tá? Que ela vai fazendo uma tensão de musculatura externa. E essa musculatura externa, ela vai pegar bem nessa partezinha da corda vocal e aquilo vai gerando uma tensão ali. Então, mesmo que ela faça, por exemplo, uma musculatura interna, de uma forma a pegar mais uma região ali, pode ser que apareça. Então, eu não tenho esse dado se, por exemplo, se ele usando mais força vai ou não. Entendi. Tem uma pessoa que está aí nos ouvindo que tem uma experiência bem grande com cantor. Fernanda está ainda aí. Se ela quiser colocar aqui um comentário, Fernanda, eu vou agradecer. Porque eu sei que ela trabalha muito com cantor, ela tem uma experiência bem grande também lá em Curitiba, ela é de Curitiba. Que legal. Deixa eu ver se ela sabe, se ela tem esse dado. Não estou enxergando, acho que ela não está mais aqui. Porque normalmente a gente se preocupa muito com os agudos, né? O que eu percebo? Deixa eu só dar uma cancelada aqui. Normalmente as pessoas vêm buscando, e uma coisa que acontecia comigo também, uma preocupação maior com os agudos. Eu tenho medo de cantar o agudo, né? Mas nos graves,
tem um número bem grande de pessoas que chegam gerando tensão no grave, né? Também. O que não é tão, não seria tão natural, né? Mas gerando uma tensão bem grande na hora de tentar produzir um grave pela falta da ressonância. É mais fácil da gente corrigir com a técnica vocal do que com o agudo. Ele é um pouquinho mais difícil, né? É, mas... E uma outra coisa, eu acho, e é um dado também interessante, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe que tem um nódulo. E sabe como que ela descobre que tem um nódulo? Porque ela simplesmente não consegue fazer mais agudo. O que acontece? O nódulo tá ali e não deixa a corda vocal espichar. Fecha, né? Exatamente. Então, assim, ó, ela não consegue espichar, né? Ou seja, ela não consegue mudar de grupo muscular e não consegue fazer o agudo. É isso aí. Então, por exemplo, uma outra questão, Lisa, o que acontece? Às vezes eu vejo posturas inadequadas, né? Então, aparece muito nódulo. Às vezes se canta muito, por exemplo, com a cabeça para o lado. Tá? O que acontece? Essa corda vocal, ela vai estar espichada, ela vai estar tensionando, e essa daqui não. Então, às vezes também pode aparecer um nódulo vocal por isso, por uma má postura de cabeça. Tá? Então, ou seja, independente se ela está lá tentando alcançar um agudo, ou se ela está para um grave, mas se ela está com uma postura inadequada de cabeça, isso vai prejudicar. Por exemplo, no canto, né? Às vezes, pessoas que não conseguem muito alcançar um agudo, talvez tu perceba isso, né? O que se faz? Tu levanta a cabeça, né? Normalmente. Que aí tu consegue... E eu sempre passo pro pessoal para até dar uma leve baixadinha para tentar projetar a ressonância para cá. E isso é muito perceptível em cantoras norte-americanas. Eu sempre digo as divas, porque são as que eu mais assisto, então é onde eu consigo também identificar mais. Mas tem muitos cantores, né, homens que também utilizam isso, que é uma performance de palco, e todo mundo acha que é só bonito, que é aquela, vou levantar para fazer, né, vou ter que me exibir um pouco, que a pessoa pega o microfone aqui e vai, né, né? Então baixa a cabeça e faz esse movimento aqui. Esse movimento pro canto ele ajuda muito, falando na prática, tá? Eu tentar fazer essa nota musical, né? Sem fazer esse movimento de baixar aqui, eu vou fazer um esforço enorme aqui. Tá vendo que quase nem sai, né? Então se eu faço, eu baixo porque eu consigo projetar para cá o agudo, e quando eu baixo um pouquinho o meu tronco, né, eu levo ele para frente, eu consigo ter um pouquinho mais de pressão ainda no apoio de respiração. Então parece tudo interpretação e tal, mas é técnica também, né? Então tem algumas coisas que a gente pode pegar, né, como link assim pra gente usar até no momento que a gente quer dar um gás assim, né, numa nota aguda, e ao invés de tentar fazer aquele agudo, ele vai sair só de garganta aqui. Ao invés de fazer esse movimento aqui, é o oposto, né? A gente precisa dar uma baixadinha para levar a voz para frente. Então, só para, enfim, fechar ali, mas a parte do nódulo, uma coisa que tem que cuidar muito é isso, sabe? É a postura quando tá cantando. E aí, e às vezes, não só quando tá fazendo show, mas quando tá treinando em casa, quando tá estudando. Era uma coisa que eu ia falar. Eu ia pegar o teu gancho para falar. Que normalmente, quando a gente vai fazer uma apresentação num palco, a gente precisa, na verdade, ter alguns outros movimentos. Então, o que eu oriento o pessoal? Que no exercício, na prática em casa, tenha a postura bem correta. E quando for cantar, né, durante uma apresentação, enfim, que consiga, dentro do possível, manter essa postura e que consiga fazer os movimentos, né? Aí, na verdade, a tua musculatura ela já vai estar um pouquinho mais preparada, né, para suportar aqueles movimentos, mas que tente fazer os movimentos que te auxiliem no canto também, né? Como esse, por exemplo, de baixar e não de levantar. Ou esse que tu falou, né, de cantar. Esse foi tu que me ensinou. Esse de não cantar pro lado aqui. Esse foi tu que me ensinou de não cantar pro lado. De não cantar pro lado.
E às vezes tu vê, e às vezes até sem cantar. Tem casos de pessoas, enfim, eu tive uma vez uma cliente que ela chegou com nódulo, não era cantora nem nada, mas enfim, aí o médico acabou descobrindo porque ela trabalhava olhando pro lado, conversando e falando, e aí tu vai repetindo aquele padrão, ele vai gerando uma certa tensão ali naquela região, que é os 2/3 da corda vocal. Então, são pequenos detalhes, né, Elisa, que às vezes que a pessoa precisa cuidar para que ela tenha, de novo, uma saúde vocal mais prolongada. É isso aí. Vou mandar um beijo para Camila Demori, que é a esposa do Joel, um super aluno, guitarrista, cantor. Um beijão para o Cassiano Nunes, meu aluno. A gente fez aula hoje à tarde. Uma galera aí. Marcelo Nunes, Ronaldo Lima. Saudade de ti, Ronaldo. Vamos continuar com os cuidados, Lígia. Não sei se tu quer... Sim, eu queria falar mais uma questão com relação à alimentação, que eu acho bem importante, que a gente come assim, ó, tem um gasto energético muito grande quando canta. Então imagina, vai lá fazer um show de 5 horas, às vezes nem todo mundo faz um show desses de 5 horas, mas enfim, independente se é 1 hora, o gasto energético é muito grande. E quem canta então, sabe, né, a quantidade de energia que tu necessita. Tu canta uma música, tu já tá, né, mesmo no inverno já tá tirando casaco, porque demanda de uma energia muito grande e de uma hidratação bem grande também, né, Lígia? Bem grande, exato. Então, a importância de colocar na alimentação carboidratos, realmente para dar essa energia para contração muscular também. Então, uma vez eu estava conversando com uma nutri e ela disse assim que é muito bacana comer carboidratos de quebra rápida. Uhum. Então, banana, uva passas, ameixa, são alimentos super bons que vão te dar aquela energia naquele momento ali para te ajudar. A proteína, então, como tem o desgaste muscular também, então, colocar a proteína bastante na alimentação para trabalhar com a força, com o vigor do tônus muscular, da massa muscular. Então, esses cuidados. A parte da hidratação, né, é super importante se hidratar. Pouca gordura, principalmente antes de uma apresentação, porque bebidas gasosas também, porque tudo vai, imagina, o estômago está embaixo do diafragma. Se eu como alguma alimentação muito pesada, muito condimentada, vai dificultar a movimentação do diafragma, vai dificultar o meu apoio respiratório, meu apoio para o canto. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Fazem toda a diferença, até mesmo a hidratação, né? O legal, assim, que para mim funcionava melhor era me hidratar muitas horas antes, né? Então eu ia cantar, por exemplo, à noite, eu passava manhã, tarde me hidratando e à noite era só aquela umedecida, né, no trato vocal. Porque se eu bebesse uma garrafinha de água de 500 ml ali, eu já não conseguia. Começa, né, a gerar, tem um arzinho que entra, então no meio da música tu não quer soltar um arrotinho lá no meio da música. E isso acaba acontecendo. Se tu beber algo gasoso, então, né, refrigerante, coisa assim, pior ainda. Pior ainda, né? Ali, olha aqui. Isso mesmo. Deixa eu só te falar quem é que entrou aqui, a Ali. Te lembra? A Ali Santi, nossa parceirona. Grande. Sim. Nossa, uma pessoa incrível. Cantora também, ela canta muito, ela tem uma voz maravilhosa. Ah, ela é cantora, não sabia. Tu não sabia, Lígia? Mas, meu Deus. Sim, ela canta muito e toca bateria. É verdade, não. Porque eu fico com ela só com os mindfulness dela, né? Não, e a baterista. Ela é baterista! Olha Sim. Só, eu não me lembrava. Olha não, que legal. Ela é super multifacetada. Tem uma pergunta aqui. Uma perguntinha do Pedro de Jesus. Ele queria estudar técnicas, né, vocais, mas ele acredita que passou da idade. Ele quer saber se é possível ele melhorar, assim, de forma bem perceptível, né, a qualidade vocal a partir dos 70 anos. Olha que pergunta legal. Será que aos 70 anos ele consegue melhorar a qualidade vocal dele? Olha que bacana. É claro que vem aquele fator que eu comentei antes, né? O homem,
pelo processo de envelhecimento, vai dando uma atrofia muscular. Então, a qualidade vocal do homem, principalmente nessa idade, acontece duas coisas. Vai ficando um pouquinho mais aguda, vai perdendo também um pouco de força pulmonar para botar em movimento as cordas vocais. Só que, claro, tudo a gente consegue trabalhar, né, Elissa? Então, se ele começar um trabalho de novo, a mesma coisa de resistência, de potência, e trabalhar com os ajustes de ressonância, de colocação de voz, a gente consegue melhorar a qualidade vocal. Talvez a gente não vá... Daí também tem isso, também tem que ver o histórico dele de voz, né? Se teve problemas de voz durante a vida, se cuidou da voz, se é fumante, porque isso também a gente precisa cuidar, porque às vezes não, né? O cigarro, ele prejudica muito a voz. Então, se ele tem um histórico fumante, talvez a gente não vá conseguir trazer uma boa qualidade vocal dele, mas consegue, sim. Qual que é a tua posição? Então, seu Pedro, eu acho que está respondido. Tu melhor do que ninguém, né, Lígia, para responder. Eu acredito sim que a gente consiga trabalhar a musculatura, só que eu não tenho esse conhecimento, né, Lígia, se a gente consegue ter grandes resultados, ou se os resultados são mais sutis, enfim. Mas com a tua fala está respondido. E é importante até lembrar assim, porque, claro, também tem que ver qual que é a expectativa que a pessoa tem. Uhum. Né? Então, e aí volta aquilo que a gente comentou antes. De ele ter essa percepção de como que é a voz dele, e aí a gente mostrar, né, até onde que ele pode conseguir chegar. Uhum. Então, é difícil de a gente falar assim, ó, vai conseguir, não vai. Tende a conseguir, mas a gente precisa fazer uma avaliação, acho que ver qual que tá a extensão dele, para ver tanto para baixo quanto para cima, né, Elisa, para ver o que se consegue fazer ali. O trabalho da técnica vocal, ele é fantástico no sentido do aumento da tessitura, né, da extensão vocal, assim. Eu tive um aluno há muitos anos atrás que ele conseguia produzir 3 notas musicais. Ele conseguia cantar apenas 3. E a gente foi exercitando, na verdade era um conjunto do corpo todo, um corpo mais tenso. Então a gente foi soltando todo esse corpo, quebrando a casquinha, que eu sempre falo, né? E ele conseguia cantar 2 oitavas. Né? Então, para uma pessoa que produzia 3 notas musicais, conseguir cantar 2 oitavas, cara, assim, fenomenal, né? Claro que 2 oitavas, dependendo pro tipo de canto que tu vai produzir, seja pouco, tu precisa ter um recursozinho a mais. Mas para quem canta 3 notinhas, conseguir cantar 2 oitavas é incrível. O repertório aumenta enormemente, assim, né? Mandar um beijo pra Camila Fernanda, mãe da Malu. Beijão. Beijão, Camila. Lisa, um outro ponto, não sei se tem pergunta ali, mas que eu quero também chamar a atenção é com relação às mulheres na questão da alteração hormonal. Uhum. Tá? Então, a mulher, quando entra na menopausa, quando começa o tratamento, tudo isso aqui, enfim, é músculo, né? A gente tem músculos, então incha a musculatura, então isso pode dar uma alteração na qualidade da voz também. Então, a perda de agudos é super comum acontecer nesta faixa etária. E aí, enfim, estudos mostram que em 33% das mulheres, elas sofrem alguma alteração de voz no período menstrual. Uhum. Então, não sei até a tua experiência ali, mas a gente, por exemplo, cantoras líricas, tem todo o cuidado de não marcar shows no período menstrual. Então, porque há uma perda de sangue muito grande, e aí isso acaba debilitando muito o trabalho da musculatura, começa a ir menos oxigenação para o músculo. Então, também tem todo este cuidado de não fazer shows neste período, porque é uma demanda exige muito da voz nesse período. Eu, como experiência, eu não tinha como não marcar. Então, nesses períodos pré-menstrual, período menstrual, aconteceram inúmeros em que eu precisava utilizar a voz, e realmente a gente consegue, é nítido assim, o quanto a gente perde, né, de brilho, né, o brilho perde algumas notas em agudo, dependendo, né, da situação, não era todo mês, não é todo mês. Eu tenho alunas que a gente percebe durante a aula, né, na aula em que ela está nesse período,
A gente precisa baixar a tonalidade normalmente. Algumas alunas a gente precisa subir o tom, porque a voz fica um pouco mais aguda, então acontece isso também, né? Eu pensava que fosse só que ela ficasse mais inchadinha, né, prega vocal, e que a gente precisasse sempre baixar o tom, mas eu tenho alunas que ficam com a voz um pouco mais aguda. Aí não sei qual a explicação, Lígia. Eu tô aqui pensando. Mas em que idade, assim, são jovens? Assim, sim, adolescência, isso, 14 anos, entre 14 e 15 anos. Tá me ouvindo? Já tá, né, com uma... 13 a 15 anos acontecem em alguns momentos. Porque geralmente o que acontece é isso, a corda vocal ela fica mais inchada, né, dá uma diminuição no rendimento vocal por causa disso, né, Tu não percebe se é alguma coisa de colocação de voz, de ressonância? Não, guria, não. É de extensão, e olha que já fiz várias experiências assim pra gente ir tentando se reconhecer mesmo, né? Mas normalmente é uma variação, né? Tem momentos que precisa baixar a tonalidade, outros que precisa subir, né? Então isso varia um pouquinho. Mas aconteceram alguns episódios que a gente precisou subir o tom. Disse, opa, o que tá acontecendo? Era para baixar o tom nesse dia, né? E na verdade não, então... Mas a gente sabe, né, que a voz ela tem a ver com vários outros elementos, então pode ser que aquele dia a pessoa estivesse mais alegre e quando tu tá mais alegre a voz né? Então ela vai. Então pode acontecer isso também, né? São vários elementos que estão ali. Verdade. E eu acho que é só o último ponto ali que eu gostaria de chamar com relação a esses cuidados, que às vezes também eu vejo que vai muito contra a parte de hidratação. Então, às vezes, vai para um ambiente que tem uma baixa umidade, ambientes com muita poeira, ambientes que isso também, o ambiente, ele afeta muito o teu desempenho da voz também. Então, às vezes, se a pessoa tem rinite alérgica, ela tem refluxo, por exemplo, então tudo isso a pessoa precisa também cuidar, precisa se conhecer e fazer um tratamento que precise fazer. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é, por exemplo, a gente está num ambiente de baixa umidade e fica tudo ressecado, né? Então a boca fica ressecada, o trato vocal resseca, a nariz resseca. Então a importância de a gente se hidratar, e é bem o que a Lisa falou antes, não adianta a gente se hidratar antes do show, tem que durante o dia todo tem que estar se hidratando, para que realmente na hora do show tu não precise tomar uma garrafinha d'água e nem mesmo um copo, né? Porque isso vai prejudicar. Mas uma coisa que ajuda bastante, que eu acho bem legal, é a gente restabelecer a função do nariz. Por exemplo, se eu estou num ambiente muito com uma baixa umidade, eu posso molhar numa gazezinha soro fisiológico ou só água e colocar nas narinas e respirar aquele ar, porque aquilo vai me hidratar toda a minha região também, então isso também ajuda. Então, às vezes, mesmo eu posso tomar um golinho de água, mas se eu sinto que pode dificultar o meu rendimento vocal. Então, molhe uma gazezinha com soro fisiológico ou água aí e cheira, que daí aquele arzinho geladinho ele vai vir para o nariz. Então, isso também ajuda bastante nesta situação. Ótima dica. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lídia. Se a gente estivesse sentindo bastante hidratado, tá tudo bacana, né? Tem saliva para umidificar todo o trato vocal, é necessário fazer a nebulização antes de cantar? Não, mas o depois sim. O depois sim, tá. Mas antes não. Não. Se a pessoa tá bem, é legal, por exemplo, se ela já tem um hábito de ter uma boa hidratação e tá sentindo que tá bem hidratada, se ela tiver tempo para fazer, faça, tá? Se ela tem um tempo aí, se ela tem o nebulizador com ela e ela conseguir prejudicar, não vai, até pelo contrário, vai ajudar. Mas se ela tá com tempo curto, se ela sabe que tá bem hidratada, como a Lisa comentou, tudo bem, não faz, mas depois faça para desinchar. Aí o objetivo é outro, não é para hidratar. Bacana, olha que dica importante, galera, essa da Lígia, então. Vocês estão ouvindo aqui no Face, né?
Tu tem mais alguma coisa, Lígia, sobre os cuidados? Olha, deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas para lembrar, para o repouso vocal, então, acho que é um cuidado também, mas que é bem importante. Então, é super importante mesmo que a pessoa faça, que às vezes as pessoas me falam, mas eu fiz o desaquecimento vocal, mas não ficou quieta. Tem que fazer o repouso vocal também, porque o repouso vocal, ele restabelece todo o teu muscular que teve ali naquele... Eu acho que de dados, acho que é isso que a gente veio falando. Não sei se alguém aqui no Insta tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui que entrou a Dete, entrou minha amigona, minha mãe, o César, o Joel. Beijo aí pra todo mundo. A gente vai falar sobre... Vai passar algum aquecimentozinho, Lígia? Que aí depois eu quero passar um aquecimento pro pessoal, principalmente para quem já usa a voz, né? Já tem um trabalho vocal, assim, então é um aquecimento bem bacana que dá super certo, condiciona bem legal a voz, principalmente para quando a gente tem pouco tempo para aquecer antes, né? Tá. Eu vou te deixar ali, já volto em um segundo. Já volto. Ele já vai nos abandonar aqui. Então eu vou passar rapidinho um aquecimento, porque depois a Lisa ela vai complementar dentro da parte dela da preparação vocal. Então é bem importante, só lembrando assim, o aquecimento ele vai ajudar o quê? Para que a pessoa não entre em fadiga prematura de voz, né? Então a gente prepara essa musculatura com uma oxigenação necessária para aguentar toda a demanda de um show, tá? Então, um exercício que é muito bacana de a gente começar a fazer, é bem importante a gente aquecer também toda a musculatura extrínseca. Então, a gente fazer movimentos de pescoço, fazer movimentos de giro de ombro para a gente aquecer fora, tá? Aí depois, e aí vai também de cada um, é muito importante se conhecer. É a gente girar a língua 10 vezes para cada lado dentro da boca. A gente vai fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai girar a língua entre os dentes e os lábios 10 vezes para cada lado. O que eu estou fazendo? Eu estou posicionando a minha laringe na posição correta que ela precisa para falar e para cantar. O que acontece? Eu conversei com a Lisa antes, assim, ó, para ela isso já não é legal. Então, é muito importante que você perceba, né, Lisa? Eu estava comentando aqui com eles de fazer girar a língua. Isso. Se percebe que isso é pior... Foi como a Lisa comentou, né, Lisa, que tu percebe que gera tensão. Gera uma pra ti, tensão. Né? Para mim, se eu fizer esse movimento por muitas vezes, 10 para um lado, 10 para o outro, ele gera uma tensão nessa região. Então, eu não utilizo antes de cantar. Eu utilizo como um exercício muscular para a língua, mas eu não utilizo ele como um ajuste para mim, porque eu procuro ajustar com um outro exercício. Esse, ele me gera uma tensãozinha que não é legal. Aí depois, Lisa, eu tô passando aqui alguns exercícios, mas o que eu penso assim, depois quando tu passar o teu ali, isso tudo vai ser adaptado ali junto. Sim, a gente vai entrelaçando, né? Aí a vibração, quando a gente faz esse movimento do tô trabalhando com a minha musculatura lá da corda vocal. Então, o que eu posso fazer? De 3 a 5 sequências, colocando as vogais no final. Então, eu vou fazer... E aí já trabalha com a abertura de boca, já trabalha com a projeção do som, e aí trabalha com a corda vocal também. Então, faz... E aí vai, projeta a voz, faz movimento. Tá? Aí depois a gente vai fazer em escalas subindo. Então a gente começa de um grave, né? E sobe. E aí repete umas 10 vezes. 10 vezes, faz na escala ascendente. Tá? Depois a gente passa para um exercício de projeção, de ressonância, que a gente vai fazer o som do M. Então, não sei se vocês trabalham, acho que vocês também trabalham com a de ressonância, o M, né, Lisa? Sim, eu trabalho até para a gente complementar. Aí, depois que a gente faz esses, primeiro nota por nota, né? Como tu mostrou, trá,
Então a gente trabalha primeiro por notas, depois no ascendente, como tu comentou. A gente faz ascendente e depois a gente faz um glissando, que é o ascendente, descendente, e a gente faz em regiões vocais. Então eu já vou me antecipar aquilo que eu ia comentar só para pegar o teu gancho, tá? Porque a gente trabalha as regiões vocais e para quem canta um repertório especificamente mais agudo ou especificamente mais médio grave, é legal que aqueça especificamente, né, falando de novo, a região vocal que tu vai cantar. Então o repertório que eu vou cantar, por exemplo, ele é mais agudo. Então eu vou aquecer, né, toda a minha região vocal, médios, graves, volto para os médios e aqueço os agudos. Só que eu mantenho o meu aquecimento por mais tempo na região aguda, porque é o que eu vou utilizar mais. Se eu aquecer muito a minha região grave, quando eu for cantar nos agudos eu vou ter uma perda. Né? Isso é bem nítido para quem utiliza o canto com mais frequência. Então eu vou sentir que na hora que eu for cantar o agudo e eu aqueci muito mais o grave do que o agudo, eu não vou conseguir alcançar as notas. Como que a gente percebe isso? Tô cantando um repertório extremamente alto, né? Mais agudo, e de repente lá no meio vem uma música muito grave. E aí quem canta já deve ter sentido essa dificuldade. Não estou conseguindo alcançar, mas como? Se eu sempre cantei essa música nesse tom, né? É porque a tua região grave está desaquecida, tu estava utilizando a região dos agudos. Então, antes de cantar essa música, se tu tiver um tempinho, aí vem uma dica bem preciosa, assim, se tu tiver ali, sei lá, enquanto o pessoal faz um rolo de bateria, né, bota algum enfeite ali no meio para tu ter um tempo de dar uma pré-aquecida nesse grave. E aí tu vai utilizar uma vibração de língua ou vibração de lábios, ou aquilo que a Lígia vai passar agora em seguida, que é a ressonância, nessa região que tu vai cantar. Então tu tava cantando lá, né, bem agudo, larararara, e vai entrar numa música bem grave. Então tu vai para poder dar uma baixadinha na laringe, para poder fazer os ajustes para conseguir a ressonância, ajustar a ressonância, para conseguir produzir esse som nos graves. Passo para ti, Lígia. Perfeito. Perfeito. Aí na ressonância é a mesma coisa, que eu acredito que tu vai fazer a ressonância também de acordo aonde ele vai precisar jogar. Exatamente. A voz dele. Então, enfim, não sei, né, Elisa, mas tu pode seguir ali, dependendo de onde ele precisa trabalhar, é onde ele vai ter que aquecer. Isso. Então, eu só ressalto assim, que é importante a gente fazer um aquecimento na ressonância realmente para trazer o som. Ou para deixar o som aqui, né? Se é uma voz metálica, que a gente quer trazer isso. Sim, se quiser trazer essa qualidade de timbre, né? Uhum. Exato. O bacana é a gente começar com essas vibrações de língua, de lábio, depois utilizar a ressonância, né? Que seria o famoso boca chiusa, ou humming, né? Que ele é chamado atualmente. Então, que era o que a Lígia estava mostrando, que é fazer o som da letra M, né? Então, a gente também pode fazer por notas, depois pode utilizar com vocalizes, com diferentes escalas. Então, o cantor, uma coisa bacana é que o cantor ele precisa saber cantar escalas, né? Ele precisa reconhecer intervalos de notas. Eu sempre indico a todos os cantores que eles aprendam a tocar um instrumento harmônico, mesmo que basicamente, né? Porque o instrumento harmônico ele vai te dar uma noção diferente da música. Sempre digo que se tu toca um instrumento, é como se tu estivesse caminhando olhando, né? Ah, tem uma pedra, eu vou passar por cima da pedra. Tem um rio, eu vou contornar o rio. Agora, se eu não toco um instrumento, eu, na verdade, só enxergo pra cima, né? E aí tem uma pedra, eu tropeço. Tem um rio, eu me afundo, né? Então, a gente precisa, pro cantor, além de todo esse conhecimento da anatomia, que é o que a Lígia está comentando com vocês, que a gente precisa conhecer o corpo, a musculatura, o funcionamento, a gente precisa ter todo o conhecimento musical, assim como um instrumentista, né? Porque a gente está utilizando um instrumento musical que faz parte de nós.
Então, além de todos esses cuidados com o instrumento, a gente precisa saber utilizar musicalmente eles, né? E aí que entra a técnica vocal, de que forma utilizar musicalmente, né? Exato. E aí sempre de acordo com a necessidade que ele vai ter naquele momento, né? Exatamente. Tá? Pode continuar com o teu... Tu quer passar mais alguma coisa de aquecimento? E aí eu acredito que tu também trabalhes com isso, que eu acho que é bem importante fazer algum aquecimento articulatório. Tá? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido, Lisa? Sim, a gente trabalha movimentos de movimentos para abrir o fundo aqui, por exemplo, um exercício que é soprar para ter a sensação de abertura, né? Elevar o palato, baixar a língua. Então trabalha tudo isso no aquecimento. A gente usa alguns como exercícios enquanto estiver aprendendo a trabalhar movimentos articulatórios, mas depois eles são utilizados como um aquecimento para, na verdade, dar um start na musculatura, assim, dar um tipo, opa, vou ser usado nesse momento, então acorda, né? É tipo levar um tapa, né? Dar um tapa e acorda, né? Pra acordar aí que tá na hora de trabalhar, vamos lá. Aí a musculatura, opa... E é essa consciência que o pessoal tem que ter, né? Da importância de aquecer todos os fatores, né? Aquecer a parte muscular, tanto da corda vocal, tanto de lábio, de língua, de palato, porque tudo isso vai precisar estar muito bem funcionando no momento do canto. A gente precisa ativar, né, esses mecanismos. Que se coloque a voz em todos os fatores também onde se precisa, para que realmente no momento lá precise. E aí, claro, eu tenho muito medo, assim, às vezes, de passar um aquecimento, por exemplo, para um cantor, faz isso, sem conhecer ele, né, sem conhecer, saber que tipo de música que ele canta, o que ele faz, porque uma coisa é eu passar um aquecimento, até eu vou dar um exemplo, passar um aquecimento por um professor que dá aula, que a gente consegue... sei lá, fazer uma coisa padrão para todos. Né? O cantor, a gente tem que saber que ele precisa aquecer todas as partes, mas de acordo com o seu tipo de voz, com o seu objetivo, né? Dependendo do tipo de canto que ele vai querer realizar. Eu ia passar aqui um exercíciozinho, que eu acho, não é um exercício, na verdade, é uma forma de aquecer a voz que... ativa, né? Então eu tinha comentado antes de a gente aquecer as regiões vocais, né? Então a gente pode fazer uma vibração de lábios ou de língua ou boca chiusa num glissando primeiro na região média da voz, depois na região grave. Então ficaria, por exemplo, aí um grave, claro que várias vezes, em torno de umas 10 vezes para cada região. Aí depois a gente volta para o médio e aí vai para o agudo. Aquece a região aguda. Volta para o médio de novo. Então aquecer as regiões vocais é bacana para a gente poder estabelecer um aquecimento específico para cada tipo de repertório, né? E outra coisa que eu ia comentar é para o cantor descobrir uma música que a voz encaixe, que eu estava comentando hoje à tarde com a Lígia, né? Isso foi uma coisa que mudou bastante a minha forma de aquecer a voz, me deixou muito mais bem preparada para cantar a primeira música e para não ter que ficar aquecendo por muito tempo. Então, eu acredito que grande parte dos cantores tem uma música que cante e diga, bah, minha voz fica legal nessa música, sabe aquela música que a tua voz encaixa, né, que fica perfeito, né, tudo encaixadinho. Então, normalmente, quando tu sente que a voz encaixa, é porque a colocação está encaixada, a articulação dessa música, ela promove um movimento bacana para ti, tu consegue te soltar mais nela, as ressonâncias também estão encaixadinhas, né? Então, normalmente, quando tu cantar essa música, a tua voz, aquela ativação muscular que a gente comentou antes, ela vai se dar nessa música, então ela vai encaixar todas as pecinhas do quebra-cabeça. E é bacana a gente utilizar essa música como a finalização do aquecimento vocal. Então, para a gente encerrar esse aquecimento vocal, que tudo aquilo que a gente comentou desde antes ali sobre as vibrações, etc., a gente culmina no canto de uma música, né?
Claro que a gente pode antes fazer alguns vocalizes, alguns exercícios com staccato para a gente trabalhar o ataque vocal, alguns exercícios para a gente manter a nota, né, para prolongar a nota também, só para estimular essa musculatura. Mas vai culminar, na verdade, numa música, porque aí tu vai estimular vibratos, vai estimular musculaturas que às vezes no aquecimento a gente não estimulou. Então, ou movimentos, né? Então é bacana aí utilizar essa música, que é a música-chave, né? Canta lá umas 4, 5 vezes até tu sentir que, opa, agora tô sentindo que a voz tá fluindo, né? Ela tá saindo bem soltinha. E aí tá preparado pra começar o baile. E isso é legal, Lisa, porque isso traz até uma autoconfiança naquele momento pro cantor, né? Porque ele viu, bom, claro, agora minha voz encaixou. Encaixou, agora eu tô preparado. Às vezes, por exemplo, o que pode acontecer? Eu vou ter que cantar um estilo de música que eu não estou adaptado a cantar, né? Então, acontece às vezes com os cantores, tá? Eu canto mais música sertaneja, eu vou ter que cantar uma música black, por exemplo, um black music. Não estou adaptado a cantar. Então, antes de eu cantar essa música, eu vou ter que fazer um aquecimento um pouquinho diferente, eu vou ter que ter ativações musculares diferentes, e se eu pegar uma música que a minha voz encaixe antes de cantar aquela música que talvez eu sinta que a minha voz não encaixa perfeitamente, tem música que é ruim de cantar, né? Vamos falar a verdade, né? Tem música que a gente vai cantar que, tipo, cara, não encaixa a voz da gente, né? Então, se tu pega... Aí, se tu pega... A Lígia só dá risada comigo. Se tu pega uma música que a tua voz encaixa legal, e aí depois tu vai cantar aquela música que ela não é tão bacana assim, tu vai utilizar aquele mecanismo que tu aqueceu pra usar na outra música. Então tu vai conseguir transpassar para outra música aquele mecanismo muscular todo ali. Olha que bacana isso, muito importante isso, bacana, muito legal. Então, Lígia, tu tem mais alguma consideração? Não, da minha parte era isso. isso. Teve um pessoal que postou aqui, meu pai, é muita coisa. Isso não é nada, a gente só falou de cuidados e aquecimento vocal, tem bastante coisa ainda. Quando for entrar, né, todos os treinos e técnicas, tem bastante pano pra manga. E o legal é que uma coisa que eu acho muito bacana, porque isso vai motivando também a pessoa, porque ele vai vendo a evolução, né? Eu vejo assim, às vezes, aquele exemplo que tu disse, né, do rapaz que conseguia 3 notas. Pô, ele chega lá no ponto que ele conseguiu 2 oitavas, é muito estimulante para ele, e né? conseguia então, cantar as músicas que ele sonhava em cantar, né? Então isso é muito legal, assim. É muito show. E pra gente então, também. É um trabalho que a gente vê que não é um trabalho fácil. Eu não vou nem dizer que não é que ele não é fácil, ele é um trabalho que requer muita disciplina, né? A pessoa precisa treinar, e dedicação. Não adianta, vai lá, faz uma aula, eu acredito que é a mesma coisa contigo, mas, por exemplo, o pessoal que chega comigo, que precisa fazer um trabalho muscular, não adianta fazer um dia, uma vez por semana, não, a gente tem que ter aquela prática diária, diário. Aí a gente vê o resultado. Porque aí é lindo, o resultado tu melhor do que ninguém, né, Lígia? Que a Lígia também trabalha com neurocomunicação, né? Como é que tu chama? Linguística. Neurolinguística. Oi? Neurolinguística, né? E então, melhor do que ninguém sabe de que forma o cérebro ele processa, né? Então, o que eu passo sempre para os alunos? Que a gente precisa fazer com que esse movimento se torne parte do dia a dia, que ele seja... que se torne uma memória muscular. Então, para que se torne uma memória muscular, tu tem que praticar diariamente, né? Para o cérebro mandar uma mensagenzinha. Opa, mas se eu preciso praticar isso todo dia, então eu não preciso mais processar de que forma eu devo fazer. Eu não tenho mais que pensar como fazer, né? Vai virar algo automático. Elisa, e Aristóteles dizia, né, que a excelência, ela não é um ato, e sim um hábito. Porque a pessoa ela vai praticando até que ela realmente alcança a excelência. Então ela precisa praticar. E a gente, como cantores, né, eu acho que o pessoal pode até comentar, a gente está sempre buscando algo a mais. Seja
uma voltinha diferente na voz, a gente quer uma qualidade a mais, né? Então a gente está sempre em busca, não digo nem da perfeição, é do algo diferente. A gente quer fazer uma coisa diferente a cada música, né? Então é constante, né? É um trabalho de busca Exatamente, constante. é constante. Bom, Lisa, eu não sei se tu tens alguma coisa a mais que tu gostaria de passar. Olha, eu acho que era isso que eu tinha. O pessoal aqui não tem mais perguntas no Face. Aqui no Insta também não, né? Não, no Insta não tem nada. Eu vou ali buscar o meu carregador que tá acabando a minha bateria. Tá, eu vou conversando com o pessoal por Mas aqui. não, eu tô olhando aqui no Insta também não tem Não nada. tem, né? Tá? Tá certo. Tá? Deixa eu Então, ver aqui. Lisa, conversa aí com o pessoal que eu vou ali pegar o carregador. Só um Tá, pouquinho. joia. Então, pessoal, outra coisa que eu acho bacana a gente falar sobre o canto, sobre as técnicas vocais, né? É a gente reconhecer a extensão vocal. Então, a gente estava falando lá no comecinho, eu e a Lígia, sobre a troca de registro, o momento em que a gente vai trocar o registro. É muito importante que a gente reconheça ou sonoramente ou muscularmente, né? Em que momento a minha voz está fazendo essa troca de registro, né? O que ela é, né? Tô comentando, Lígia, sobre a troca de registro, né? Que a gente precisa fazer esse trabalho para identificar ou sonoramente ou muscularmente, né? Porque, cheguei nesse momento, o que eu preciso fazer? Opa, né? Para algumas pessoas é mais natural, faz essa mudança, né, Meu Deus, de acabou a musculatura. bateria. Ah, tu tá sem carregador, Lígia? Então acho que a gente vai encerrando aqui, galera. A Lígia já tá sem bateria. Quem tiver perguntas, a gente fica mais um tempo aqui para resolver as perguntas. Vocês podem ir passando. Um beijo para Ramona Garcia, Simone, para Graziela, Francine, para Savana, a Daniela Alessandrini, beijos. Nicole. Então, um beijo para a galera que tá aí com a gente ainda. Vamos esperar ver se a Lígia consegue retornar. Então, a gente fica aberto para as perguntas, pessoal. Aí. A gente falou, então, fazer exercícios. O Pedro de Souza de Jesus está perguntando: é muito trabalho fazer exercícios entre uma música e outra. O bacana quando a gente pegar um tempinho para exercitar a musculatura vocal, faz todos os exercícios, né? Porque aí tu mantém a voz aquecida. Aí depois que tu terminou os exercícios vocais, aí tu vai fazer um exercício, né, para desaquecimento, um desaquecimento vocal, tá? Então é bem importante a gente manter um períodozinho de estudo. Se a gente ficar estudar um pouquinho de técnica vocal, vai lá, toca uma musiquinha, aí faz outro exercício de técnica vocal, vai lá, toca outra musiquinha. A nossa voz ela fica num estado cantado por muito tempo e a gente pode acabar fadigando a musculatura, como a gente tinha comentado no início com a Lígia, né, a fono. Então é bem bacana que a gente consiga ter uma disciplina de um tempo X de estudo, né, de acordo com a indicação da prof ou do professor de técnica vocal ou de acordo com a indicação do fonoaudiólogo, fonoaudióloga, aí praticar aquela atividade vocal com o aquecimento anterior e posteriormente fazer o desaquecimento, tá, seu Pedro? Então é bem importante para manter essa saúde. A Aline está perguntando se é importante saber sobre a classificação vocal. Na verdade, a classificação vocal não é tão importante assim tu saber, a não ser que tu vá cantar em um coro ou em um grupo. O que é mais importante para o cantor é a gente identificar as regiões vocais. A gente saiu já lá do Insta.
A gente tá Vamos aqui. esperar a Lisa nos chamar aqui de novo. Ela voltou. Peraí, deixa eu só reconectar aqui com a Lígia. Já vou terminar de responder. Já termino a resposta, tá, Aline? Só tô conectando aqui que a gente encerrou a do Instagram e tá voltando a conexão. Então, continuando, sobre a classificação vocal, não é tão importante, né, tu saber a classificação. Aí, voltou. O mais importante é a gente saber identificar se a tonalidade que tu tá cantando, ela é adequada ou não para tua voz. Por isso que é importante que a gente tenha um acompanhamento, né, técnico vocal. Esse acompanhamento vai te auxiliar, na verdade, o professor pode te auxiliar a identificar a tonalidade que é confortável para tu cantar, a tonalidade onde tu não está gerando nenhum tipo de tensão, nem nas notas graves, nem nas notas agudas, aonde que é o teu limite, né? O que dentro desse limite, aonde tu está conseguindo cantar atualmente. Com o trabalho da técnica, a gente vai conseguindo estender esse limite, então tu vai conseguir cantar um repertório maior de músicas que tenham uma extensão, né, de notas um pouco maior. Para saber, na verdade, sobre a extensão vocal, se tu for cantar, né, num coral ou quem te pergunte, mas não é algo que vai mudar em ti, não vai mudar o teu canto, né, não vai mudar a tonalidade, não vai mudar nada, vai mudar só uma informação, né, a minha voz é contralto, a minha voz é soprano, eu sou um tenor, né, eu sou um mezzo-soprano, eu sou um barítono. Isso pro cantor, principalmente se é um cantor solo, não interfere muito, tá? Interfere também se tu for fazer um dueto, for trabalhar num grupo vocal, aí sim, quando for mais de uma voz, né? Aí a gente precisa saber quem tem uma extensão mais aguda, quem tem uma extensão mais grave, porque aí os jogos de vozes vão ser, as combinações de vozes ali vão ser de acordo com aquilo que a gente consegue alcançar, tá? De extensão vocal. A classificação da voz, ela nada mais é do que uma classificação de acordo com a tua extensão, se tu alcança notas mais agudas, ou se tu é um tipo de voz que alcança notas médias, ou um tipo de voz que alcança notas mais graves, tá? O Pedro de Souza, ele está fazendo a pergunta, então, no palco você canta uma música que exige agudos e a próxima graves, como faz? Aí, quando esse repertório ele é diversificado, né, que tem músicas que exigem agudos, outras graves, aí a gente tem que aquecer bem toda a extensão vocal, tá? Aquecer bem os graves, aquecer bem os agudos. Mas se tiver um tempinho entre uma música e outra, a gente pode sim tá fazendo um aquecimentozinho específico para aquela música. Aí se tu teve um tempinho de aquecer, né? Vamos supor, é uma música aguda. Aí eu tenho um tempinho, dou uma aquecidinha nos meus agudos. A próxima, ela é um pouco mais grave, eu posso utilizar uma ressonância, uma vibração de lábios, de língua, para aquela região um pouquinho mais grave. A próxima música é aguda, aí eu volto a dar uma pequena aquecida. Dá para fazer esse trabalho assim. Mas se o repertório ele é bastante variável, a tua voz vai ficar aquecida em toda a tua extensão. Então, daí não tem essa preocupação. Aquilo que a gente tinha comentado antes né, lá mais no início da live, era se a gente canta um repertório extremamente agudo e vai cantar uma única música lá no meio grave, ou se a partir depois daquelas notas agudas a gente vai precisar produzir notas extremamente graves, muito distante, né, dessa região e que a gente não estava utilizando antes, aí sim a gente precisa dar uma breve aquecidinha é uma dica, né, não que precise dar uma aquecida, mas a dica é que tu dê uma aquecida, porque aí tu vai conseguir executar bem essa região mais grave da voz, vai trazer as ressonâncias, né? Vai encaixar bem a voz nessa região mais grave, embaixamento de laringe, tá certo?
Bom, pessoal, então a gente vai encerrando a live aqui. Espero que a gente tenha contribuído para vocês, que tenha sido bacana. Quero agradecer a todos que colaboraram, que estiveram presentes com a gente. E a gente está aí disponível para dúvidas, né? Que vocês quiserem perguntar, é só mandar nos comentários que a gente vai, durante a semana, respondendo, tá? A gente fica bem à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para a gente elucidar algumas questões em relação à voz, ao trabalho de técnica vocal, junto com o trabalho de fonoaudiologia, tá? Quero agradecer a Lígia Galvani pelo convite, né, de ter promovido essa live. E eu, com certeza, aceitei com maior gosto e maior grado, porque ela é uma super profissional e me senti muito lisonjeada. Então, um abração... Desculpa. Um abração para todos vocês. Obrigada pela participação. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.